Então, você que é o meu público querido aqui do canal Dalvani Vitorino, gente, não se esqueçam de após entrar no canal, aqui são o canal dos ícones da alegria, isso mesmo, né, gente? É para levar alegrias, mensagens edificantes, que é muito importante, né, para a gente ter uma semana de muita luz, de muita paz, é a gente elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Então a gente tem mensagens edificantes, porque a proposta aqui do canal Dalvani Vitorino é levar alegria para todos vocês, porque sorrir faz muito bem para a alma, gente. Vocês sabiam que o sorriso é importante para quem oferta e para quem recebe? Chico dizia isso. E além disso, gente, é caridade. E não custa nada. Então a gente pode sorrir, oferta a caridade, né? Ajuda o outro que está num dia assim mais tristinho. E é caridade, né, gente? Então que a gente possa sorrir e ter aí uma estrada de muita luz e muita paz. Hoje, gente, vocês vêm comigo que eu vou mostrar aqui no vídeo, né? Uma pinceladinha, um pouquinho do que vai ser a nossa palestra do dia 6 de junho, isso mesmo, a nossa palestra, mais uma, né, gente? Que Jesus nos abençoe e os bons espíritos para que eu possa colocar, né, essa palestra, como é que se diz? Para que ela seja um bom momento de exposição, né, de falar de Jesus, né? Falar de Jesus e viver Jesus na nossa vida, né? Por enquanto a gente está mais falando de Jesus que vivendo Jesus de verdade, mas o importante na nossa vida, vá ao mundo e ser meio evangelho, e se preciso for, use palavras. Então que a gente possa viver Jesus no nosso dia a dia, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês a nossa palestra de junho, tá bom? Vem comigo. Agora, gente, aqui, ó, vou mostrar aqui. Ó, isso aqui é a nossa palestra, ó. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tá vendo? Fazer o bem sem ostentação, item 1. Aí vai, ó, caminhando até a nossa palestra, que é no item, ó, infortúnios ocultos. Aí depois vamos seguindo. Aí chegamos aqui na nossa palestra do dia, que é o item 5, a nossa palestra de junho que a gente vai fazer. Aí nós vamos falar do capítulo todo do óbolo da viúva, gente, tá vendo? Falando Jesus, estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, observa que modo o povo lançava ali o dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que deitou apenas 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos. Verdade, ó, olha bem, 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Pois, tá vendo? Pois que todos os outros deram o que lhe abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então, gente, aí vocês vê comigo o quanto é importante dar de si. O óbolo da viúva, ele não consiste só em você dar aquele dinheiro que você tem, dar, né? Não, ela deu 2 moedas, né? E isso simboliza na nossa vida, né? Quando Jesus diz que ela deu mais que qualquer um, porque ela deu do necessário dela. Então, gente, que a gente possa dar do nosso necessário, do nosso tempo, né? Da nossa escuta. Tudo isso que a gente dá é o óbolo da viúva. Tudo que a gente
se propõe, né, a se despir para o outro, ajudar o outro, gente, de uma forma muito, muito acentuada, que fez, né, que passou pela terra e deu o seu óbolo da viúva. Então a gente vai vir dia 6 de junho falando sobre esses irmãos que passaram pela terra e deram muito de si, entendeu? Deram realmente de si. Foi Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Amélie Boudet, Vicente de Paula, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, todos esses, gente, e tantos outros, tá? Porque não são só esses, tem muito mais. Albert Schweitzer fez muito, gente. Todo esse pessoal que eu falo fizeram muito. Eles deram de si. Então é isso que a palestra de junho vai mostrar, né? Vai levar um pouco para os nossos irmãos. Tirar, né, aquela candeia embaixo do alqueire. Falar de Jesus é isso. É você aprender, você entender e você praticar. Aí por isso, vai ao mundo e semeia o evangelho. Quer dizer, praticar a caridade, né? Fazer o bem sem ostentação. Então que a gente possa falar assim, porque é fazer com a mão direita e a esquerda não precisa saber, né? Não divulgar. Mas a gente divulga nas palestras para que os nossos irmãos, que também estão encaminhados como todos nós, tentando se despir a cada dia das suas imperfeições, entenda também, de certa forma, o que foi que essa pobre viúva, que nem precisava colocar, tá, gente, as 2 moedas dela, porque a viúva era considerada, que é o que a gente vai mostrar na nossa palestra, que ela era considerada já uma pessoa que precisava, entendeu? E aí ela era ajudada e isenta de ajudar. As viúvas, elas eram isentas de ajudar. Elas eram ajudadas porque elas eram viúvas. Então, é onde Jesus mostra pra gente isso. E a gente vai tentar, né, passar um pouquinho, mostrar um pouquinho, porque o tempo também o nosso obsessor é o tempo, né? Então a gente não vai ter tanto tempo para falar de tantas coisas que essas pessoas fizeram, mas a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, do muito que todos eles fizeram, né? Porque eles fizeram muito, né? Chico Xavier, consolando as mães aflitas que procuravam ele, que seus filhos haviam partido para o plano espiritual sem entender seus filhos, né? Allan Kardec, né? Tendo todos nós aí acolhendo através, né, da codificação, para que amanhã, para que depois nós pudéssemos entender o que ele estava fazendo ali, tendo aquele trabalho todo, modificando toda a sua vida em prol de todos nós, né? Codificando, prestando dócil os seus ouvidos a esses ensinamentos, chegando e dizendo: essa mesa não tem cérebro, ela não pensa, entendeu? Quem é você que está por trás dessa mesa? Então, ele não era espírita, ele não acreditava nos espíritos, dizia: eu acredito nos espíritos, eu sei que eles existem. Não, ele foi provar, ele foi estudar, ele foi se dedicar, ele foi dar o óbolo da viúva, o tempo dele, né, gente? Que para você poder entender, para você praticar, você tem que doar o seu tempo, né? Em prol de alguma coisa, em busca de alguma coisa. E ele fez isso. Dr. Bezerra de Menezes, né, gente? Poderia ter continuado lá na sua medicina, na sua política. E ele foi fazer o quê? Ajudar os pobres, né? Aqueles que estavam precisando dele. E ele dizia uma frase muito importante: aquele que tem sempre uma desculpa, o médico que tem uma desculpa para atender, porque está chovendo, porque é morro, porque é tarde, esse médico não é médico, é um negociante da medicina. É isso, está querendo ganhar para pagar os seus livros, para pagar o seu estudo, para pagar a sua medicina que ele fez. O médico tem que ter amor no coração, né, gente? Muito amor, para conseguir de fato realizar
tantos feitos, né? Assim como professor, assim como todas as profissões, a gente tem que amar, porque amando a gente se dedica e nem vê o tempo passar, né? Aqui se torna prazeroso aquilo que a gente está fazendo. Então, gente, isso é o óbolo da viúva. Quando você faz a mais, quando você se doa, quando você se coloca, né, na posição do outro e na posição de ajuda, é o seu óbolo que você está dando, né? O Albert Schweitzer, que viajou, né? Deixou tudo, deixou a sua vida para trás e foi em prol de resgatar a vida dos outros, né? No Gabão, né? Lá na África, no Gabão. Então, ele foi para lá, se dedicou, né? Não encontrou hospital, não. Ele foi construir, né, o hospital, foi lutar pelas pessoas, né, como diz na parte que eu estudei sobre o Albert Schweitzer, né, sobre o que ele fez, sobre os grandes feitos do Albert Schweitzer lá no Gabão. Ele chegou lá, ele foi trabalhar, ele enfrentou, ele teve muitas lutas, muitas dificuldades para ser aceito, né? Para entenderem a sua missão e a missão da sua esposa, né? Então, gente, esses espíritos merecem todo respeito, toda consideração, e que nós possamos fazer um pouquinho do muito que eles fizeram, né? Chico Xavier, Allan Kardec, a Melina, gente, que depois continuou a obra de Allan Kardec, né? Continuou esse trabalho, e ela poderia dizer, agora estou cansada, vou me aposentar, mas não, a Meli continuou ali firme e forte na luta, em favor de todos nós, né? Em ajuda. Então, gente, que a gente possa ter esse olhar voltado para o óbolo da viúva e dar o nosso óbolo da viúva todos os dias na nossa existência, né? Porque a senha, gente, que nos eleva a Deus é a caridade. E o próximo é a ponte. Sem o próximo, fica difícil, né, gente? A gente notar a importância que a gente tem aqui na Terra para fazer o melhor. Comecemos a fazer esse melhor por nós. Quando a gente está fazendo pelo outro, a gente é o primeiro a receber, entendeu? Então, que a gente possa, em junho, né? Em junho, levar um pouco desse óbolo da viúva, o nosso óbolo da viúva, para todos que estiverem lá. Que Jesus nos conduza de muito amor, de muita luz, de muita paz, né? Que a gente possa, gente, sem esquecer, né, de Madre Teresa de Calcutá, um brevezinho assim, quando for uma mesa posta com numa conferência, onde ela foi convidada a estar com aquelas pessoas de nível, né, mais elevado financeiramente, né, intelectualmente, e aí perguntaram para ela, Madre, mas com tanta coisa para comer, a senhora só comeu um punhado de arroz e bebeu água? Ela falou que estava satisfeita de estar comendo aquele arroz e bebendo aquela água. E ela respondeu que ela estava fazendo aquilo porque as pessoas que ela cuidava naquele momento estavam comendo só isso e bebendo a água. E eles falaram, mas eles não estão aqui para ver, né? Tipo assim, eles não estão aqui, você pode comer, beber à vontade, depois tudo bem. Ela disse assim, mas eu estou. Então, o compromisso que eu estou, né? A Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, sempre nos passaram todos esses ensinamentos do óbolo da viúva, gente. Do óbolo da viúva, né? Aquele galinheiro para atender tanta gente, né? Galinheiro que ela transformou em um lugar de atendimento para os nossos irmãos doentes, né? Então, isso é dar de si mesmo. Então, que a gente possa todos os dias, não ser uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Allan Kardec, um Bezerra de Menezes, um Vicente de Paula,
um Albert Schweitzer, tudo bem, fazer o muito que eles fizeram, não, mas que a gente possa fazer um pouquinho, né? Aquela aguinha que o passarinho leva para a floresta, não vai apagar a floresta em chamas, mas ele está fazendo a parte dele, e nós possamos fazer a nossa parte, aquilo que a gente pode fazer, nosso necessário, o nosso tempo, a nossa escuta, tá bom, gente? Ó, gratidão, muita paz com Jesus, muita luz, e que os nossos anjos guardiões estejam sempre conosco, nos amparando e nos protegendo, em nome de Jesus e Deus, nosso Pai amado. Gratidão.